-1, a gente viu também que isso são textos que o apóstolo Paulo vai usar no Antigo Testamento, né? Salmos e Isaías. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Aqui são consequências dessa universalidade do pecado de nós para com Deus. Nós, de fato, nos afastamos de Deus. E aí, do versículo 13 ao versículo 18, a gente vai ver a consequência desse pecado de nós para com o próximo. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldade, de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Aqui a gente vê, de fato, a consequência dessa universalidade do pecado de nós para com Deus, de nós para com o próximo. E aí, a partir do versículo, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: olha, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Aqui, aqui o apóstolo Paulo agora ele para um pouco sobre essa universalidade do pecado e ele vai falar agora mais especificamente para os judeus. Sabemos que tudo que a lei diz, essa lei que ele está se referindo é o Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Sabemos que tudo que a lei diz, os diz aos que estão sob o domínio da lei. Ou seja, quem é que estava sob o domínio da lei naquela época? Os judeus. Eu não sei se vocês, porque eu não sei se na Bíblia de vocês tem a lei com L maiúsculo, se referindo ao Antigo Testamento. Talvez porque quando a gente lê um pouco, a gente vê algumas traduções da Bíblia, tem lei com L minúsculo. Aí isso dificulta um pouco a compreensão, que a gente tende a achar que a lei é lei moral em relação a essa lei que a gente vive, por exemplo, em relação ao sistema judiciário. Mas a lei aqui, ao qual o apóstolo Paulo está se referindo, é em relação ao Antigo Testamento, em relação aos 10 mandamentos. A lei que Deus deu aos judeus. Então aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo 19, agora ele vai se voltar para os judeus. E ele diz: olha, sabemos tudo que a lei diz, os diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Mas como assim toda a boca se cala? Aqui o apóstolo Paulo, ele está usando uma metáfora que era usada muito antigamente, que é de um julgamento. Anteriormente, em um julgamento, eu não sei como ainda é hoje, porque eu não vivo na prática, mas anteriormente, em um julgamento, quando uma pessoa, o réu, na verdade, né, aquele que estava sendo acusado, ele achava que ele se declarava, entre aspas, achava que ele era inocente de alguma coisa, então ele pedia permissão para falar, para poder se defender das acusações que estavam sendo feitas contra ele. Quando o apóstolo Paulo fala que a lei foi dada para que toda a boca se cale, isso significa que não tinha o que os judeus argumentassem a favor, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Para que toda a boca se cale, e está dizendo: olha, vocês tiveram a lei, é justamente a lei que está condenando vocês, porque a lei diz assim: olha, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não farás para ti outros deuses, e vocês descumpriram tudo isso. Então aqui o apóstolo Paulo está usando a ideia de julgamento, dizendo assim: olha, vocês não têm o que usar a favor de vocês. Então a lei foi dada para que se cale toda a boca, para que ninguém tenha o que usar ao seu favor. Não tem o que usar ao seu favor, porque todos pecaram. Uma coisa também que a gente vai tratar um pouco hoje, mas só adiantando um pouco, a gente vai falar um pouco sobre justificação, propiciação e redenção. Então a gente vai entender um pouco hoje. Lógico que não vai dar para explicar tudo de definição por definição, e aí, mas assim, o que eu puder falar para vocês, até mesmo por conta do tempo, pelo menos para que a gente saia daqui com alguma coisa, né, na mente. Mas aí, quando ele fala assim, para que se cale toda a boca, é referente a isso, para que ninguém tenha. Oi? Licença, posso? Pode, deve. Para que ninguém tenha, Romanos 3, do 19 a 26. 3. Do 19 a 26. Para que ninguém tenha sobre o que se defender, porque a lei, ela está condenando a judeus, então ele não tinha o que se defender, eles tinham simplesmente que ficar calado. E aí ele fala: portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei.
Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. Aqui o apóstolo Paulo está antecipando um argumento que ele poderia dizer assim, então tem a lei, então você é salvo pelas obras, né? O apóstolo Paulo diz, não. Ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei. Não são as obras que salvam. A gente já falou disso várias vezes. A salvação é pela graça mediante a fé. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 20, continua e diz assim, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Não tem salvação pelas obras, porque a lei que os judeus tinham e tanto aquele conhecimento de Deus que os gentios possuíam, todos estavam condenando a lei. Então, ninguém seria salvo por obras. Quando ele fala que ninguém será declarado justo, aqui agora a gente entra um pouco sobre justificação. E se vocês quiserem falar alguma coisa, então pode ficar à vontade. E aí a gente fecha nesse versículo 20 de que todos somos pecadores. Tem uma frase interessante que eu me lembrei agora, eu não estou lembrado se é de Calvin essa frase, mas eu vi que ele fala exatamente isso. Ele dá a entender o que esse texto está dizendo aqui. Ele fala que no tempo da consciência do pecado, quando olhamos a lei, vamos direto para Cristo. Quando nos olhamos para Cristo, vamos direto para Ele, Ele nos leva para a lei. Então ele fala que na lei sabíamos que somos pecadores, na lei evidencia que não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Aí vamos para Cristo, nosso Salvador. E ele fala como, diante dessa graça que nós recebemos dele, como podemos, de alguma forma, dar algo a ele, né? Como podemos mostrar gratidão. E ele fala que nós podemos mostrar gratidão a Cristo e mostrar para ele. Então é esse movimento que o cristão faz, né? Não é de uma forma totalmente abolida das obras, no sentido que você pode continuar pecando, ganhando o erro e você ser salvo. Mas mostra essa complexidade, né, da uma fé que é uma fé verdadeira, como o Tiago fala, né? Que é uma fé sem obras, né? Aí, o versículo 21, alguém quer falar mais alguma coisa? O versículo 21, Romanos 3, diz assim, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Aí, aqui é onde alguns autores, até mesmo antigos, Martin Lutero e Calvino, vai dizer assim, bendito, entretanto. Porque a gente termina o versículo 20, todos os pecados, então a gente termina assim, não tem mais esperança, acabou aqui. Acabou tudo. E aí vem o versículo 21, entretanto, em outras traduções eu creio que na de vocês tem mais agora, que aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo um contraste com o que foi dito antes e também ao Antigo Testamento com o que ele, como agora, o tempo presente. E ele diz, entretanto, nesses últimos tempos se manifestou a justiça proveniente de Deus. É aqui que a gente entra sobre justificação. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Quem quer falar um pouco sobre o que entende de justificação, é importante também saber o que você entende. Justificação. Alguém quer falar? A justificação, né, que não é colocada até nessa parte, porque se não é justo e não sequer, não chegamos a Deus. Se não somos justificados, se a graça de Deus não nos alcançou, não chegaremos a Deus. Aí se antes Cristo não entrasse em nós, ele nos envolvesse, nos mudasse, nos justificasse para chegar ao Pai, não chegaríamos a Ele sozinhos. Isso está totalmente ligado com a expiação. Né? Cristo morreu por nós, o sangue dele vai derramar sobre nós, e através dele somos justificados, somos vistos de forma única diante do Pai, e não recebemos a condenação do pecado. Alguém me oferta. Posição não furada, né? Justificação. Alguém mais tem alguma coisa? Eu queria falar um pouco sobre justificação, que essa transformação que ocorre na gente interiormente, a qual o Senhor Jesus, ele limpa o nosso pecado, ele é justificados pela fé, essa questão. A fé já é um dom de Deus, é algo que Deus muda em nós, e eles somos justificados mediante a Ele também, porque Ele que toma o nosso lugar, Ele que limpa e nos purifica, e faz essa transformação e nos leva até Ele. Então seria isso, a justificação, a santificação, a purificação, Deus tomando o nosso lugar, Deus se colocando e nos levando até Ele, porque a gente não conseguiria ir até Ele, porque por conta da nossa queda, estávamos seguindo aos passos de irmos cada vez mais à condenação, porque a gente não seguia Deus e nem queria ir até Deus. Então a justificação é isso. Deus, ele envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, dar a vida por nós, e assim
nos chama até Ele e nos justifica, nos purifica, e é algo que acontece gradualmente, né? É só uma acréscimozinho, porque é interessante essa questão mesmo, porque esses processos são todos muito próximos, assim, acontecem em paralelo, aí a gente pode acabar confundindo, por isso que eu acho que realmente é legal. Expiação e Expiação. propiciação. Tipo, aí você vê a regeneração, a aí acaba se expiação. confundindo com santificação. Cara, regeneração e santificação é a mesma coisa, não é? E aí a justificação é uma coisa à parte, né? Porque, por exemplo, a justificação, nesse mesmo termo, desculpa, provavelmente você ia falar, mas é porque justificação ela não é algo que acontece internamente, é uma declaração legal. Então, a justificação é Deus declarar, literalmente, assim, como o Andy Wood, ele até coloca esse termo, ele coloca assim, a justificação é a declaração legal de Deus de que somos justos. Ou seja, Deus agora diz assim, você é justo. Ou seja, o processo interno que acontece na gente é a regeneração. Ou seja, internamente acontece a regeneração, e aí naquele momento a regeneração produz em nós fé. E a partir da fé que foi gerada pelo Espírito Santo, Deus agora diz, agora você é declarado justo. A justificação não é algo de fato espiritual que acontece, mas é uma declaração, é um carinho de Deus assim, ó, agora você é justo. Uma declaração legal de Deus. Que aí é diferente da regeneração, que é diferente também dos outros processos, santificação, que a adoção também tem vários processos. É porque isso acontece tudo ao mesmo tempo, e acaba que a gente junta tudo assim, cara, vai tudo a mesma coisa. Mas a justificação é uma declaração legal de Deus. Ou seja, Deus declara a gente justo. Eu era pecador, agora diz não. O carimbo do pecador saiu e agora tem o carimbo do justo. Pá, você é justo. Aí é uma declaração de Deus e não um ato espiritual, né? É mais no tribunal foi declarado justo. Pá, é mais um. Aí é mais Justamente a questão da justificação, né? O ato de tornar alguém justo, né? Mas não que eu, por mim mesmo, né? Mas sim, agora a partir do momento que a graça me alcança, e daí então eu sou regenerado, e acontece esse processo, Deus hoje, ele não vai olhar mais para a chave, mas vai olhar hoje Cristo em mim, que é Ele que me justifica. Está entendendo? Não é mais chave, não é mais Larissa ou Felipe, mas Ele olha hoje o filho dele em Felipe. E por isso nós somos justificados, porque a obra que foi feita, Cristo, na cruz, quando ele morre, automaticamente ali, todos aqueles que aceitam aquele sacrifício, que ele morreu por nós, a dívida era nossa e foi paga por ele, uma dívida que nós não poderíamos pagar. Então nós nos tornamos justificados através do Cristo. Desculpa, eu estou tentando falar, mas é só para não. Porque com esses processos, como eu tinha mencionado, né, para não ficar meio estranho. Porque, por exemplo, como o Larissa mencionou, esses processos acontecem todos literalmente em paralelo. Tanto é que eu lembro que quando eu fiz o curso básico de teologia, uma das coisas que ele mencionava é essas coisas acontecem, não é como se fosse tipo, primeiro foi regenerado, as coisas acontecem quase que imediatamente. A coisa é tão em milésimos de segundo, até tempo imperceptível, que a gente pensa que tudo acontece muito em paralelo. Então, a regeneração, ela gera em nós fé. Como ela gerou em nós fé, naquele momento, Deus nos declara justo. Então, para a nossa percepção humana, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Por isso que, tipo, não estou... Não, relaxa. Mas, tipo, é como se realmente as coisas acontecessem assim. A gente separa para a gente dizer, ó, isso aqui aconteceu, a regeneração, o Espírito Santo entrou em nós. Isso, para não... Porque, por exemplo, provavelmente você ia falar isso, mas eu desculpa. Mas já comecei. Mas, tipo, é porque a justificação é um ato legal. Um ato legal não é algo de fato espiritual, é uma declaração. Da mesma forma que Cristo foi declarado pecador. Ele não se tornou pecador. Tipo, agora, nesse momento, ele foi embutido de pecado, ele foi declarado pecador. Então, naquele momento, ele foi considerado pecador, e a partir daquele momento, ele foi considerado como pecador. E aí, porque ele foi considerado pecador no meu lugar, a justiça dele é imputada a mim. Não é que eu peguei a justiça dele e agora... Por isso que é um processo, tipo, a questão da santificação. Eu sou santificado aos pouquinhos pela obra do Espírito, para que a justiça que eu fui declarado, eu venha um dia me tornar, que isso vai me tornar no final. Pronto, a gente acabou a aula. Relaxa. Mas é uma coisa muito interessante e uma coisa também que foi muito falado aqui. E é bom também a gente falar, até porque sempre bom a gente lembrar
que a justificação, como foi dito aqui, ela não na justificação, Deus ele não nos torna justos, ele nos declara justos. Porque como também foi dito por Felipe, Larissa, Chá, Jefferson, isso é um ato legal, é como se fosse um ato jurídico. Deus ele pega a justiça de Cristo e imputa em nós. Inclusive, antigamente, o pessoal, isso era uma briga muito que tinha na Igreja Católica, os protestos antigamente, que a Igreja Católica dizia assim, não, Deus ele nos torna justos. Aí os protestantes diziam, não, ele não nos torna, ele nos declara. Então, essa é uma também das diferenças hoje, tanto da Igreja Católica quanto das protestantes, porque nós acreditamos e defendemos a ideia de que nós não nos tornamos justos na justificação, nós somos declarados justos. Então, é um ato legal. Deus ele pega a justiça de Cristo e imputa em nós. E uma coisa também que a gente tem que entender, que essa justificação, então Deus pega a justiça de Cristo e imputa em nós porque eu mereço. Não é mérito, é graça. Deus, ele não faz nada em nós por mérito. É tudo pela graça e misericórdia dele. Lá em Lamentações a gente aprende uma coisa, porque muitas vezes a gente fala tantos versículos e acaba assim, até mesmo pregando, expondo, mas a gente não entende o que é que aquilo significa, o valor daquilo. Por exemplo, a gente lê lá em Lamentações, né? Porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, a causa do meu Senhor comigo. A gente canta muito e gosta muito de Isaías 53. É uma coisa muito linda, mas o que aquilo significa pra gente? Muitas vezes a gente tem essa questão da gente cantar, até mesmo pregar sobre certas coisas, mas a gente não entende o significado daquilo. Deus, ele nos declarou justos por misericórdia, não é por mérito. A gente aqui fala várias vezes, se Deus for dar, se a gente for assim, dizendo, Deus me dá o que eu mereço, vai todo mundo pro inferno na mesma hora. Não tem esse negócio de mérito, é tudo graça. E aí, continuando o versículo 21, do capítulo 3, diz assim, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente de Deus. Uma coisa aqui também que a gente observa é se manifestou. Então quer dizer o quê? Se manifestou. Porque é algo que estava tipo oculto. Não era algo que estava assim, totalmente claro. É como se fosse sombra, como a gente diz. É como a gente diz assim, que o Antigo Testamento é a sombra tipo, do Novo Testamento. Quando ele diz se manifestou, é porque essa justiça, a justiça aqui que ele fala é a justificação. Essa justificação, ela estava oculta, mas oculta de que forma? Aí ele diz, mas na qual testemunham a lei e os profetas. A lei aqui que ele fala todo o Antigo Testamento, incluindo os profetas. Essa justificação estava oculta através de símbolos, como a gente, por exemplo, vai ver um pouco mais à frente sobre a propiciação, sobre a expiação. A gente vê muito no Antigo Testamento que era necessário o cordeiro e o sacerdote para ir lá fazer toda aquela expiação pelo pecado do povo. No Antigo Testamento a gente, por exemplo, vê a figura, o símbolo do cordeiro. No Novo Testamento, quem é esse cordeiro? A gente vê ali que teria que ser um primogênito. Um cordeiro não era qualquer cordeiro, simplesmente. Teria que ser um primogênito e teria que ser perfeito. Quem é esse no Novo Testamento? Quem é esse primogênito? Quem é esse que é perfeito? Então, quando ele diz aqui que está oculto, é porque no Antigo Testamento a gente vê sombra. Mas aqui, essa justificação foi manifestada em que forma? Através do sacrifício de Cristo na cruz. E aí ele fala que essa justiça, uma coisa que a gente aprende também no versículo 21, ela é independente da lei. Mas como assim independente da lei? Porque na lei você tinha que, na lei, de certa forma, você teria que fazer algo para ser salvo. Mas essa justificação, como a gente está falando, ela não é por mérito. Porque não é algo que eu preciso fazer. Por que eu não preciso fazer? Porque já foi feito. Alguém pagou o preço por mim. E aí, dando continuidade, se vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? Dando continuidade, o versículo 22 diz assim, isso é, a justiça de Deus, toda vez que vocês verem, pelo menos aqui nesse texto, justiça de Deus, ele está se referindo à justificação. Isto é, a justiça de Deus, ou seja, a justificação por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Isto é, a justificação por intermédio da fé. Como o Felipe aqui falou, essa fé é uma fé que também não é nós temos em nós mesmos, é uma fé que ela é dada por Deus.
Então, vem a regeneração, através da regeneração. A consequência da regeneração é a fé, que é dada por Deus, e, consequentemente, uma coisa vai puxando a outra, e através da fé vem a justificação. Produzida através Produzida por meio da fé, intermédio da fé em Jesus Cristo. Então, também não é a fé em qualquer coisa, porque a gente fala muito sobre fé, mas se a gente for parar para pensar, todo mundo no mundo, independente da pessoa ser cristão ou não cristão, todo mundo tem fé. Porque fé, de certa forma, é acreditar em algo. De certa forma, a grosso modo, é você crer em algo. Mas qual a diferença? Porque nós temos fé em Jesus Cristo. E as outras pessoas, os gentios, os pagãos, eles têm fé, mas em coisas erradas. A gente pode dizer assim, confia em coisas erradas. Então, essa justificação vem de Deus mediante a fé, mas não fé em qualquer coisa, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas então, para quem é essa justificação? Ele vai dizer, para todas as pessoas que creem. Para todas as pessoas que creem. Então, são todos que são justificados? Não. Não são todos que são justificados. São aqueles que, mediante a fé que é dada por Deus, creem em Cristo Jesus. Essa justificação, então, a gente sabe que não são todos que são justificados. Mas então, essa justificação é só para os judeus? Não. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa justificação são para todos, judeus e gentios, que creem em Cristo, que mediante a fé que é dada por Deus, creem em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os judeus achavam que eles estavam isentos, né? Eles estavam isentos da condição humana. Então, pecadores são só os gentios. Eu estou isento de ser pecador porque eu tenho a lei, eu sou judeu, eu sou o povo escolhido, Deus escolheu o meu povo. O apóstolo Paulo diz, não, como já foi dito anteriormente, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não há distinção. Desculpa atrapalhar de novo, não vai ser breve. Mas é porque realmente acaba tendo muita discussão nessa questão do todos, porque provavelmente no quarto sempre vai ter isso mais uma vez. Mas a gente pega o todo e pensa que é cada pessoa individualmente e tal. Ainda que isso também seja verdade para a questão do pecado, mas ele está se referindo à questão que até envolve um pouco do grego. Também estou grego na história, de alguma forma. Mas a palavrinha no grego ali é paz, pantas. E pantas e paz no grego, ela tem um sentido também de poder ser cada pessoa individualmente no mundo, mas tem esse sentido também de ser todo tipo. E em Romanos, e não só em Romanos, mas em todo o Novo Testamento, a literatura do Novo Testamento, a palavra paz, ela pantas mesmo, é todo tipo de pessoa. E é literalmente aqui, ele está falando de judeus e gentios. Então, muitas das vezes a gente vê todos na Bíblia, a gente pensa, não, tá vendo? Ó, Jesus morreu por todos. Aí a gente pensa, não, é cada pessoa individualmente. Não, todos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque nem sempre a palavra aparente, o sentido aparente é o sentido real da palavra. Por exemplo, tem uma pregação do Spurgeon, não vou lembrar o número da pregação do Spurgeon, mas ele explica essa questão. Ele colocando, no grego, o sentido da palavra toda, ele vai explicando ali na pregação sobre a morte de Cristo. E eu acho maravilhoso a explicação dele, que ele vai colocar. Veja, a gente olha para todos e pensa, 1 Timóteo 2, 4, tal. Jesus morreu por todos. E aí a gente olha para esse todo e pensa, cada pessoa individualmente. Não necessariamente. Aí a gente tem que olhar realmente, muitas vezes, o original. Aí eu sempre volto para isso, porque a gente tem uma tradução. E aí a Fabíola mencionou no início da aula que ela está com a King James, mas eu estou com a NVT. A Mo está aqui com a NVI. A outra pessoa está com a revista atualizada. Tá com a... Então a tradução, ela não consegue abarcar tudo o que a original carrega. Então, às vezes, a gente está refém, sim, do que foi colocado, porque não dá para colocar tudo na tradução, enquanto que no original tem muito mais coisa. Então, é muito importante a gente voltar para essa questão, porque a gente tem que ter a humildade de que tem pessoas que estudaram nas línguas originais. Eu mesmo estudei tudo, obviamente. Então, eu também estou refém e preciso estudar pessoas que estudaram mais e que têm mais conhecimento. E é por isso que a gente usa o comentário do Calvino, a gente busca o Augusto Nicodemo, a gente busca o Hernando Dias Lopes, porque são pessoas que são muito mais estudadas do que nós e têm acesso ao original com muito mais facilidade, para a gente poder dizer assim, não, realmente, isso aqui, no português, eu não vou chegar no sentido mais correto do texto. Né? Aí acho que é interessante pensar nisso também. Calvino comentando esses dois versículos, ele diz assim, quando, pois, somos justificados, a causa eficiente é a misericórdia divina.
Cristo é a substância, ou seja, a matéria da nossa justificação. E a palavra, juntamente com a fé, são os instrumentos. Então, é bom a gente também entender um pouco isso, né? Que a justificação, ela primeiramente, ela não é meritória, né? Ela é uma graça de Deus. E a fé, que é dada por Deus, mas não fé em qualquer coisa, sim fé em Jesus Cristo. E aí, versículo 24, dando continuidade assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esses sendo justificados gratuitamente por sua graça, de fato, é uma redundância. É como se o apóstolo Paulo quisesse enfatizar que, de fato, essa justificação não é algo que é meritório, a gente não pagou o preço. Foi Deus que deu de graça, através da sua misericórdia. Foi algo que foi de graça para nós, mas custou para alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. E aí a gente vê outra palavrinha que surge aí é a redenção, ó, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí agora, o que vocês entendem por redenção? Só peço que sejam breves por conta da hora. O que vocês entendem por redenção? É outra palavra também que a gente ouve muito, né? Redenção. A redenção é a morte de Cristo na cruz, a expiação do nosso pecado. Eu acho que parece nesse princípio assim, também, né, que se a propiciação, né, o propiciatório, né, que era jogado o sangue do cordeiro, né, no Antigo Testamento, e aí tinha a lei, era fechado e o sangue era jogado por cima. Mas por isso não há uma propiciação, né, foi a morte de Cristo na cruz, que morreu e levou sobre si nossos pecados, e agora não mais somos mais escravos dele, mas vivemos uma vida agora que é para Cristo. Uma vida mais uma vida de pecado, mas uma vida qual Jesus nos justificou para sermos santificados até que chegamos a não pecar mais. A redenção, então. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas qual é essa redenção? A redenção aqui é no sentido de você comprar um escravo e dar a carta de liberdade. Então, nós estávamos debaixo do poder do pecado, do poder da influência do pecado. Através do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo na cruz, nós fomos libertos dessa escravidão do pecado e agora nós somos salvos e fomos comprados por Deus. E agora Deus ele nos dá a carta de liberdade. Você agora não é mais escravo do pecado. Você agora, eu estou aqui agora te dando a carta de liberdade. De certa forma, a gente vai ver um pouco mais à frente o apóstolo Paulo falando que agora somos escravos não do pecado, mas de Cristo. Não no sentido literal, mas no sentido de que o escravo ele obedece ao seu senhor. Então, a gente vê aqui a redenção, no caso, é de fato, basicamente, o que ele falou também, mas também tem esse sentido, né, de comprar um escravo da carta de liberdade. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos libertos e agora temos essa carta de liberdade. Literalmente, a palavra redenção, toda vez que ela aparece, tem outra palavrinha, mas pelo menos aqui é lutron. Lutron, que é literalmente pagamento. Ou seja, mediante o pagamento em Cristo Jesus. Redenção e pagamento é literalmente a mesma palavra. Ou seja, quando a redenção em Cristo, ou seja, o pagamento que ele fez. Né? Porque esse pagamento, nenhum de nós aqui poderia pagar. É uma dívida que é totalmente impagável. Então, Cristo vai lá, Deus, através de Cristo, vai lá e paga a nossa dívida. E agora nós temos essa liberdade. E aí, agora nós temos a redenção em Cristo Jesus. Nós fomos libertos. Deus nos comprou. Né? O versículo 25 e 26, para fechar, diz assim: Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação. Olha a outra palavra aí. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. E agora, propiciação. Charles, pastor, falou alguma coisa também? Propiciação. Eu vou botar um pouquinho para a questão da redução da redenção, porque se observarmos a questão do público que ele estava falando, são pessoas que pensavam que tinham uma visão, digamos assim, distorcida dessa questão do homem
e da necessidade de que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, né? E esse pecado, ele tem que ser pago um preço. Aí vem a questão da remissão, de comprar, você vai lá para Boaz, lá, do Boaz, né? Fazendo uma tipificação, apontando para Jesus Cristo, né? Ele comprova, né? Foi o remidor de Ruth, não é isso? O remidor de Ruth, né? Então, essa questão dessa remissão, de fato, é a compra. O que Pedro vai dizer lá não foi algo mero, foi apenas pelo sangue de Cristo que nós fomos comprados. Então, essa é agora que você pega para a próxima palavra que você falou. A propiciação é o sacrifício que foi aceito. Ele foi aceito, esse valor que foi pago, realmente, ele foi aceito por aqueles que alcançou o objetivo. Alcançou o objetivo, que era pagar comprar essa vida de Deus. Então, o sangue de Cristo, ele estava apto a fazer essa compra, o valor exato, digamos assim. No sentido de que o preço foi estipulado e ele pagou em obediência a Deus esse preço que foi cobrado. Exatamente, porque a gente, eu até esqueci de falar isso no início da aula, mas eu vou falar nesse assunto e trouxe a memória, né? Quando a gente fala de propiciação, a gente volta lá um pouquinho para o Antigo Testamento, lembra do propiciatório. Era o lugar onde, através do poder do sacrifício, o pecado era removido. Mas, então, por que é necessário a propiciação? Porque a gente tem que entender uma coisa. O apóstolo Paulo, no início, ele vai falar sobre a justiça de Deus. Então, a gente vai ver, de fato, se a justiça de Deus significa que Deus é justo. Nós somos pecadores, de fato, e havia um preço a ser pago. Então, Deus ele não pode fechar os olhos para o nosso pecado. Aí a gente diz, Fábula, mas e aquele versículo de que Deus já os pecados no mar do esquecimento? Isso acontece depois, não é agora. Então, Deus ele não podia fechar os olhos para o nosso pecado. O preço tinha que ser pago. Só que nenhum de nós tínhamos condição de pagar esse preço. Então, através de Cristo, ele nos compra, ele nos dá essa carta de verdade, ele paga o preço. E na propiciação, a gente lembra um pouco dessa palavra da remoção do pecado. O apóstolo Paulo, aqui, no versículo 25, ele vai falar um pouco sobre o Novo Testamento. Ele vai falar sobre a propiciação, se referindo àquele símbolo ritual que era acontecido no Antigo Testamento. Mas no versículo 26, ele diz assim: mas no presente, ele está falando no agora, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então, essa propiciação, a gente pode entender, no Antigo Testamento, ela era feita através de símbolos, de rituais, mas a gente vê agora no Novo Testamento, essa propiciação foi feita através de Cristo, morrendo por nós, pagando o preço por nós. E agora, o pecado é removido de nós. Aí a gente entende, mas como é essa questão do pecado removido de nós e eu continuar pecando e tudo mais? Porque, de fato, Deus, ele nos libertou da influência do pecado. A gente vive um mundo que, de fato, existe a presença do pecado, isso é totalmente notório. A gente vê aí tantas coisas acontecendo de absurdos. Mas Deus nos libertou do pecado, então como é que isso está acontecendo tal? Porque ele nos liberta da influência do pecado. A gente vive, de certa forma, em um mundo onde há a presença do pecado. Mas essa presença do pecado, ela vai ser totalmente eliminada na segunda vinda de Cristo Jesus. Então, a propiciação, a gente aprende aqui que ele está falando sobre a remoção do pecado. Eu, pelo menos particularmente, né, como eu penso um pouco diferente nesse sentido, que eu vejo que esse remover, eu vejo mais a remoção da culpa, porque como o remover do pecado, eu vejo mais atrelado da santificação e regeneração, aí como está ligado à justificação, eu vejo mais atrelado à remoção da culpa, porque na justificação ele coloca a justiça, na propiciação ele remove a culpa do pecado. Eu vejo, vai estar atrelado também, porque ao mesmo passo que ele remove a culpa, ele vai desenvolvendo o processo de santificação. Mas eu, particularmente, quando eu uso a palavra propiciação, eu vejo como esse processo de remover a culpa, já que o processo de remover o pecado começa na regeneração e continuar na santificação. Aí eu vejo mais no sentido de, ele é chamado de culpado, na propiciação eu removo a culpa e na justificação eu imputo a justiça, declaro justo. Né? São duas declarações, eu vejo como duas declarações. Não é mais pecador e declara agora como justo. Né? Mas na teologia a gente aprende que
que a salvação ela agora e ainda não, né? Agora de fato da conversão verdadeira. A Bíblia diz em Efésios 13, nós somos selados do Espírito Santo. Isso aí é fato. Mas existe esse processo, né? Agora, uma coisa, esse processo é movido pela graça, é graça sobre graça. Se você vê nesse verso 27, que me chamou a atenção agora, quando o Fábio deu, ele diz assim, ó, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que são bonzinhos? Não, né? É daqueles que creem em Cristo. Então, ó, graça, mais uma vez, pela fé. Né? E essa fé também não é dom de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja que Deus está sempre mostrando, né, tanto para judeu que se achava que era descendente de Abraão, e a gente tem que analisar a questão contextual, né? Era descendente de Abraão, tinha direito à salvação, e diz, ó, você tem direito a nada. E de Deus sendo sonado, esse pecador igual um fugido, né? Então, veja que Olivão Marinho sempre diz assim, a Bíblia sempre é graça sobre graça, graça sobre graça. Você não vai ver o texto desse aí, onde você estiver, que ele não vai falar sobre a graça. Nem Paulo, principalmente, até toda a graça, né? Então, eu fico maravilhado quando eu vejo essas pontuações assim. E ela, às vezes, na nossa leitura superficial, ela foge, né? Não foge da nossa leitura. E me veio a mente agora o versículo também está lá em Romanos. Onde abundou o pecado, supera pela graça. Então, aí, para fechar um pouco a aula, a gente viu aqui no capítulo 3 a universalidade do pecado. Paulo fala tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Mas a gente viu que através de Deus, através de Cristo, ele dá-nos fé, e essa fé ela vai gerar, né? Uma coisa vai puxando a outra, ela vai gerar a justificação, que é o ato de Deus nos declarar justo. E uma coisa vai puxando a outra. A gente vê a redenção, que é o fato de Cristo pagar o preço por nós. Ele pagou o preço por nós. E a propiciação é quando ele nos remove, né, dessa culpabilidade. Mas é sempre bom a gente aprender um pouco sobre essas coisas, porque são coisas que são totalmente necessárias. Quando a gente lê a Bíblia assim, sem saber, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Aí a gente, por exemplo, se a gente não soubesse dessas coisas, a gente ia chegar aqui e achar a salvação é por mérito. E aí a gente é justamente o que diferencia o cristianismo das outras religiões, né? Que a gente entende pela salvação de que a gente não precisa fazer nada, porque Cristo já fez por nós. As outras religiões dizem, não, quanto mais você fizer, mais você vai estar perto de Deus. Então, não, a gente não precisa fazer nada, porque Cristo pagou o preço por nós. Então, eu sou mais até enfático, a gente não tem condição de fazer nada. Exatamente, Tá nem bom. pode, nem tem. Literal. E que aí, se a gente for parar para pensar, então vamos salvação por obras, tá? Beleza, então... E as obras? Cadê as obras? Que não tem. Ou então, quando faz com a intenção errada. Então, tipo, de fato, a gente não tem, nem pode, nem tem condição. Foi justamente por isso que Deus, em sua plena misericórdia, e glória a Deus por isso, que Ele envia o seu Filho para pagar o preço por nós. Então, justificação é o ato de Deus nos declarar. Ele não nos torna justos como as outras religiões pensam, não. Ele nos declara justos. A gente vê a redenção, que é o pagamento que Cristo ele fez por nós, e a propiciação, que é remover essa culpabilidade. Então, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu só mostrar o seguinte, o estudo que nós estamos estudando lá em cima fala sobre isso, vocês estão falando aqui, tá? Não estou fazendo nada além disso aqui. Examinar isso. Então, parabenizo você, né? Porque de fato isso aí que é necessário. Uma visão superficial é uma coisa. Quando a gente se aprofunda, a gente vê coisas totalmente diferentes, né? Para o nosso crescimento. Então, vocês estão parabéns. Deus abençoe vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe.